Eu queria debater com vocês aqui, torcedores e torcedores do Palmeiras especialmente, né? Sobre a grande oportunidade histórica que o Palmeiras está perdendo no futebol brasileiro. Eu diria até mesmo que sul-americano. Essa oportunidade, de certa forma, o Palmeiras já perdeu muitas vezes, né? Andou perdendo muitas vezes aí. A partir do momento que conseguiu o bicampeonato da Libertadores, né, ali acho que já perdeu muito tempo. E acho que continua perdendo muito tempo, embora tenha conquistado recentemente o Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras está dando bola fora, está perdendo uma grande oportunidade que tem de crescer muito mais. Praticar excelência. Excelência que é algo que não existe na gestão palmeirense. Praticar excelência para que o clube avance, cresça muito, muito mais e se distancie dos seus principais adversários. E por que eu acho que o Palmeiras está perdendo um grande momento histórico? Por quê? Quando a gente olha para o Corinthians, a gente percebe que o Corinthians é treinado hoje por um amador. Por um técnico que fazia ali análise de seleções para a CBF e que fazendo esse trabalho ali já era meia boca. Um técnico que foi bizarro nessa partida do Corinthians aí pela Copa do Brasil contra a equipe do Remo. Bizarro. Mais uma vez mostrando que tem pouco entendimento de futebol. Mas que vai ser bancado ali porque existe um problema no Corinthians. O problema chamado Duílio Monteiro Alves. É um dirigente descompromissado ali com a gestão financeira do clube. É um dirigente muito pouco assim, preocupado, né, com as conquistas do clube. Exceto se essas conquistas passarem, na verdade, pelo comando da equipe por seus amigos. Exceto se as conquistas do clube passarem ali pelo sucesso das suas invenções, das suas esquisitices, como inventar Silvinho como técnico de futebol do Corinthians, como inventar o Lázaro como técnico de futebol do Corinthians. A situação do Corinthians está muito difícil de se ajustar. A gente olha para a base do Corinthians hoje, a gente percebe que tem um cara chamado Jassa. Não é o cabeleireiro, é uma outra figura aí que ninguém conhece, que hoje é o cara que é o coordenador do futebol de base do Corinthians. Inúmeros jogadores aparecem no Corinthians, ninguém entende como. Ninguém entende. Assim como pouca gente entende por que o Duílio, quando era o homem forte no futebol do Andrés, contratou tantos jogadores ali para o Sub-23. Contratou uma enormidade de jogadores. Boa parte desses jogadores nunca vestiu a camisa do Corinthians. Boa parte desses jogadores já não tem mais contrato com o Corinthians. Foi-se embora. Boa parte desses jogadores foi emprestada, né, para outros times ali, e, inclusive o Corinthians pagando uma boa parte disso aí, do salário, né, até que o contrato acabasse. Até hoje isso nunca foi explicado no Corinthians. E o Corinthians conta muito com a conivência da mídia, né, que nunca vai a fundo nessa questão aí, nesse problema, né. Esse Corinthians continua, na verdade, perdendo um grande momento histórico aí, o Corinthians é muito forte, gente. O Corinthians tem uma condição muito grande de se conectar com o seu público, com a sua torcida, né. O Corinthians está perdendo este momento, essa grande oportunidade aí de sair dessa crise. O Corinthians só não sai dessa crise por causa do Duílio. É só por causa disso. Agora, a maneira como o Duílio comanda o Corinthians, a maneira como esse grupo de amigos comanda o Corinthians, a gente sabe perfeitamente que se não for o Duílio, o Andrés pode voltar. Se não for o Andrés, vai ser um outro ali, amigo do Duílio, se o Duílio, evidentemente, não pedir, não for reeleito, que é muito provável que aconteça também no Corinthians. O Corinthians, portanto, está dormindo no ponto. Então o Palmeiras precisa acordar para este fato. Ok? Agora, o Palmeiras também também está perdendo a grande oportunidade neste momento, porque o Flamengo está à deriva. Está completamente à deriva o Flamengo. O Flamengo hoje foi completamente sequestrado ali pelos seus dirigentes, né? Que agora, por exemplo, não consegue contratar um técnico. Está refém da possibilidade do JJ. A situação é muito complexa ali na Gávea, porque se traz um técnico agora. Esse técnico, se ele começar a comandar o Flamengo na metade do ano, né, quando terminar a janela europeia, o JJ vai ficar livre no mercado. O que o Flamengo vai fazer? Vai mandar esse técnico embora? Para contratar o JJ? E se não mandar embora? Com o JJ no mercado. E se der errado com esse técnico depois? Como é que vai ficar para a gestão do Flamengo? É muito provável que contrate o JJ. Agora, a questão o Flamengo já está falando que é muito provável que espere, que coloque alguém no lugar ali e espere o JJ treinar o Fenerbahçe até terminar a temporada europeia. Isso é bizarro. Isso é amador. Isso é ridículo. E o Palmeiras vai continuar dormindo, é isso? Não vai aproveitar essa oportunidade? O que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte: o Flamengo, gente, assim como o Corinthians, são dois gigantes no futebol brasileiro. Eu não vou nem dizer o São Paulo, que o São Paulo está num processo ali de demência, né? De dormência também. É um processo completo. O São Paulo é exemplo de um clube hoje que foi completamente sequestrado pelos seus dirigentes, né? Que são pessoas do clube social,
O clube social sequestrou o futebol. Quem elege os presidentes, o presidente ali no São Paulo é o clube social. Então, é essa gente do clube social que manda no São Paulo. Não tem nenhum compromisso com o futebol. Eles só querem fazer o bem ali para o próprio clube social, porque é dali que eles tinham votos. Eles não estão nem aí para o futebol. Por isso que eles deixam o Ceni ali ser o cara que manda em tudo. Porque eles não querem saber de nada. Por isso que eles não mandam o Ceni embora, porque o Ceni é escudo deles. Né? Então a situação do São Paulo ali é muito mais complicada do que de qualquer outro clube. Né? O São Paulo me lembra, na verdade, aqui no Brasil, um outro clube grande, né, que em algum momento poderia ser muito complicado aí também para o Verdão, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi sequestrado por um grupo ali, os R's, né, que na minha opinião conseguiram ali complicar muito a vida do clube. Para vocês terem ideia, o estádio, de uma hora para outra, ficou muito mais caro, assim, num valor colossal, absurdo. Hoje, antigamente o Galo tinha, por exemplo, ali a totalidade do shopping BH para vender, né, um shopping ali em BH para vender, para atenuar a sua dívida de uma maneira bastante consistente. Hoje, metade do shopping já pertence aos R's. Então, é também uma situação muito complicada. O Galo, portanto, deve ficar dormindo durante um tempo aí, né? Como o São Paulo já está dormindo durante um tempo. Como o Corinthians está começando a dormir, mas ainda de vez em quando dá umas acordadas assim, como, e chegou, por exemplo, ali a final da Copa do Brasil. E como o Flamengo está doidinho para dormir, né? Os dirigentes do Flamengo estão fazendo de tudo para que o Flamengo ali se complique muito. Essa questão da gestão do banco de reservas do Mengão agora é o exemplo máximo de que o Flamengo pode parar de ganhar títulos, gente. O Flamengo tem um grupo de jogadores ali que é muito bom, mas é um grupo de jogadores ali que os principais são os mesmos de muito tempo, são os mesmos da época do JJ. Jogadores que já não praticam dentro de campo o futebol, algumas ações futebolísticas ali dentro de campo, como praticavam anteriormente. O ataque ao portador da bola, quando perde a bola, já não é muito forte, a marcação alta não tem a mesma eficiência. Já não tem mesmo. Por certo que a equipe perdeu um grande intérprete daquele jogo, que era o Bruno Henrique, né, que ficou um bom tempo lesionado. É um jogador que faz muito bem esse trabalho por dentro, que foi tão eficiente, tão importante para aquele Flamengo de 2019, né? Mas como é que vai voltar, por exemplo, o Bruno Henrique? O Arrascaeta hoje já tem dificuldade para manter, durante um bom tempo, o nível de qualidade que ele tinha nas temporadas anteriores. O Everton Ribeiro hoje já frequenta em alguns momentos o banco de reservas, deveria até mesmo frequentar um pouco mais. Os jogadores que o Flamengo vai buscar no mercado são jogadores que não conseguem resolver. E continua praticando aquela velha receita de buscar no passado que deu certo. Por isso que foi buscar o Gerson, né? Buscar veterano, que não dão certo, como o Vidal, né? Como o Isla, que já foi embora também, e outros jogadores. O Flamengo, realmente, a gestão do Flamengo hoje é muito ruim. E ela está começando, na verdade, a dinamitar aquele projeto que foi inaugurado no Flamengo, projeto de um clube vencedor, inaugurado na gestão do Bandeira de Melo. E o Palmeiras precisa, na verdade, abrir os olhos para essa possibilidade e ganhar tudo. Para tanto, para ficar muito à frente desses clubes que estão com problema, o Palmeiras precisa praticar um pouco mais de excelência. O Palmeiras precisa, na verdade, praticar um pouco mais de excelência. Acho que isso aí pode ser feito através do quê? Pode ser feito através de um debate com o próprio Abel Ferreira, né? Em relação ao elenco do Palmeiras. E aí eu estou falando dos dirigentes assumirem um pouco também o compromisso por um Palmeiras vencedor. E não deixar que apenas o Abel seja o cara comprometido com esse projeto, porque na prática o que a gente vê é isso. O Palmeiras tem dado muito certo por causa do Abel e dos seus auxiliares. Nem sempre tem sido por causa dos dirigentes. Muito pouco tem sido por causa dos dirigentes. Quando o Palmeiras pede o Danilo e o Scarpa, foram ao mercado? Não, foram ao mercado, trouxeram o Tabata, né? Então, esse tipo de perfil de contratação que o Palmeiras tem feito aí. Agora, por certo, contrataram o Rios, que para mim, eu já falava, um jogador que era muito interessante, um jogador que pode dar muito certo no Palmeiras, né? Contrataram o Arthur, acho que muito caro, pode dar certo também, né? Acho que ele vai ter muito mais dificuldade para se adaptar a esse Palmeiras do que o Rios. Mas essas duas contratações é muito pouco, gente, diante daquilo que a equipe precisa. A gente olha para o Palmeiras hoje, o lateral direito do Palmeiras ainda é o Marcos Rocha. Você pode adorar o Marcos Rocha, mas ele ainda é o lateral direito. Tá errado. E se o Marcos Rocha se lesiona, como é que fica? E quando eu falo que os dirigentes têm que assumir um papel muito mais protagonista, muito mais ativo em relação ao projeto de um Palmeiras vencedor e não deixar isso apenas para o Abel, eu estou falando, por exemplo, de começar a contratar jogadores muito mais importantes para a equipe. O Palmeiras precisa, na verdade, praticar essas contratações. Não tem dinheiro. Meu Deus do céu, como não tem dinheiro? Quem tem dinheiro? É o Remo? É o Trem do Amapá? Agora, evidentemente que o Palmeiras tem condição de ter dinheiro. Este é um ponto. Outro ponto que acho que tem que haver cobrança sobre isso é em relação, né, a essa tal de dívida. Acho que tem que ter um olhar diferente para essa dívida do Palmeiras. Por quê? Porque o que a Crefisa e a FAM ganharam até hoje com o Palmeiras são coisas incalculáveis, gente. Moralmente eles devem milhões e milhões, se não bilhões para o Palmeiras.
O Palmeiras não deve nada para a Crefisa e para a FAM. Diante do que a FAM e a Crefisa já ganharam até hoje com o Verdão. Acho que é necessário ter uma crítica e um debate, estabelecer um debate em relação a isso aí. É muito importante ter um debate feroz em relação a esse tipo de coisa. Para acordar a dirigente para essa possibilidade, porque ela quer continuar com sono em relação a essa possibilidade, né? Não é isso? Agora, quando eu falo que o Palmeiras precisa assumir um compromisso com contratações, o Palmeiras também precisa assumir um compromisso público com a promoção da sua base. É isso mesmo, promoção pública da base. O que significa isso? Significa você tirar duas carretas das costas do técnico Abel Ferreira. O Abel certamente é um cara que tem uns problemas para usar jogadores da base. É um técnico, por exemplo, que fala, não, o jogador tá chegando agora, ele tem que mostrar condição, eficiência e tal, não sei o quê. Ele tem essa parada aí, que é estranha, que é esquisita, mas enfim, é o efeito colateral de um bom técnico. Os técnicos que são bons, eles apresentam, na verdade, efeitos colaterais. Este é o efeito colateral do Abel. Ele tem dificuldade com a base, ele tem dificuldade para ter um olhar muito mais generoso em relação aos jogadores da base. Como é que se resolve isso? Se resolve isso estabelecendo uma política pública de promoção da base. É o clube assumindo a promoção da base e não deixando isso para o técnico. O que significa isso? É promover mesmo, é falar publicamente, é estabelecer publicamente que o Palmeiras vai ter um número de jogadores da base, sim, oficialmente isso vai acontecer, que o Palmeiras sempre vai ter no mínimo 1 ou 2 jogadores da base ali jogando, né? Essa coisa toda. Né, que o Palmeiras vai ter, enfim, que os jogadores da base que estão no elenco vai ter um número de jogos, alguma coisa nesse sentido. Porque quando você faz isso, você tira do técnico essa obrigação. E além disso, o Palmeiras assume um pouquinho, né, o comando de algumas ações no clube que não podem ficar para o Abel, porque o Abel não é manager, o Abel é técnico, gente. O Abel não pode se responsabilizar por algumas questões ali do Palmeiras. Então, na verdade, tudo passa aí pelo seu Anderson Barros, que é hoje um dirigente que alguns palmeirenses ainda gostam, eu não gosto muito do trabalho dele. Eu entendo quando alguns falam, ele faz um trabalho diferente ali no Palmeiras, eu queria saber que trabalho é esse. Mas fazendo um bom trabalho ou não, tudo bem, que ele assuma parte desse processo aí, comande esse processo, né, de fazer com que os dirigentes assumam um pouco mais o compromisso por um Palmeiras vencedor, juntamente com a comissão técnica do Palmeiras. Por quê? Porque o Verdão está perdendo uma grande oportunidade histórica. O Flamengo está dormindo aí, gente, o Flamengo está cheio de problemas, o Flamengo pode trazer o JJ no meio do ano, e na minha opinião, não vai dar certo não, tá? É muito improvável que dê certo o JJ no Flamengo. Os jogadores que ele encontrou, né, em 2019... eram jogadores que tinham ali uma vontade de uma grana muito maior pro Vitória e pro Glória. Esses jogadores se alimentaram da glória. Se alimentaram já de muita glória. Só que também se alimentaram de muito mimo, ficaram muito mimados. São absurdamente mimados hoje pelos dirigentes, até porque ter uma boa relação com os jogadores é uma maneira do Brás conseguir se promover politicamente. Então ele jamais vai cobrar os jogadores. Então o JJ, hoje em dia, vai precisar muito mais do apoio dos dirigentes do que ele precisou naquela época. E se ele precisar desse apoio, ele não vai ter. Porque os dirigentes, jamais os dirigentes do Flamengo, vão ficar contra os seus próprios jogadores. Isso só dimensiona o que o Flamengo está vivendo. Isso só dimensiona a oportunidade que o Palmeiras está perdendo. O Palmeiras foi campeão brasileiro. É um dos favoritos para ganhar a Copa do Brasil, sim. Muito por causa do Abel. Não por causa da Lila. Não por causa do Anderson Barros. Eles precisam ter esse compromisso para que o Palmeiras aproveite sim essa grande oportunidade e fique muito, muito distante de todos os outros gigantes aqui do futebol brasileiro e também da América do Sul. Isso não é impossível, isso não é improvável, isso é muito possível, muito provável, mas desde que as coisas sejam realmente bem feitas ali no Palmeiras. E para tanto, os dirigentes precisam assumir parte da sua responsabilidade por um Palmeiras vencedor e tirar um pouco dessa responsa das costas da comissão técnica, porque num certo momento essa comissão técnica não vai conseguir entregar. Vai ter um momento que talvez não entregue. Tá muita coisa jogada para o Abel. Uma hora talvez ele não aguente mais, gente. Talvez vai chegar um momento que o Abel não vai conseguir mais responder. E não vai ser culpa dele. É porque as coisas, na verdade, estão se acelerando de uma maneira bastante negativa no Palmeiras, na minha opinião. Quando os dirigentes sempre acham que não precisam de jogador. Ou quando precisa, buscar um ou outro aí e tal, enfim. Precisa ter um compromisso muito mais sério com o Palmeiras vencedor e tirar um pouco essa responsa das costas do técnico. Se eles trabalharem muito bem, tendo um grande técnico, o Palmeiras certamente vai ficar muito à frente dos demais, porque os demais estão dormindo, estão com inúmeros problemas que o Palmeiras hoje não tem. Ou seja, os problemas que o Palmeiras tem são muito pequenos, perto dos problemas do Corinthians, perto dos problemas do Atlético Mineiro, perto dos problemas do São Paulo e perto dos problemas do Flamengo. É isso.